Acompanhado dos servos de Deus que estão comigo, obreiros da casa do Senhor. Está ali o Igor, já orou. Está também o Alexandre. E deve chegar por aí mais dois que ficaram de vir. Não sei se vão dar conta, mas se conseguirem, já estarão aí. Quero louvar a Deus pela vida do pastor. Pastor Reginaldo é uma bênção. Me contatou e eu não posso deixar de vir falar na minha igreja. Eu estou esperando a minha credencial, não chegou ainda. Preciso. Glória a Deus. Na pessoa do pastor Reginaldo, cumprimento todos os obreiros, todos os homens da igreja. Na pessoa da pastora Ivone, cumprimento as pastoras, as obreiras, as mulheres da igreja, em nome do Senhor. Tem uma Bíblia aí, gente? Nós vamos conhecer uma história importantíssima. Se você pode, abra a tua Bíblia no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Se você pode, se coloque em pé comigo. Quem que cuida da máquina lá? É o Sidão. Me ajuda aí, Sidão. Nós vamos ler agora, por conta do tempo, nós vamos ler versículo 6, versículo 7, versículo 8 e versículo 6, 7 e 8 acho que é o suficiente. Depois nós vamos conhecer um pouco mais desse texto, ok? Vamos juntos? Bota aqui, Sidão. Glória a Deus. Vamos juntos louvar o nome do Senhor pela vida do servo de Deus, Rodrigo. Deus te abençoe, meu amigo. Você é uma bênção. Glória a Deus por tua vida. Eu te amo de graça. Glória a Deus. Rodrigo, nós temos uma história bem interessante. Que Deus te abençoe muito. Glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus? Não. Ô Sidão, leia meus lábios. 1 Samuel capítulo 30, versículo de número 6, 7 e 8. É que o nome Sidão é um nome de gente mais antiga, né? Talvez seja. Vamos dar uma colher de chá para ele. Agora sim, vamos juntos. Eu vou aqui para não atrapalhar ninguém. 1, 2, 3. Sete. Oito. Sidão, deixa do jeito que está. Vamos juntos, 1, 2, 3. Mais uma vez. Porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Amém. Podem sentar-se desde que seja dando glória a Deus. Isso. Glórias a Deus. Glória a Deus. Se você viu alguém sentando que não deu glória a Deus, manda ele ficar em pé de novo. Não há ninguém? Ok. Queridos,
Eu tenho uma palavra ao coração dos irmãos, e é uma palavra que Deus gerou no meu coração por esses dias. Sabendo que viria para cá, Deus me fez lembrar disso. Ainda ontem falava com o pastor Igor sobre isso, e acredito ser algo interessante para a tua vida, porque Deus te dará força para recuperar tudo o que foi perdido, em nome do Senhor Jesus. Queridos, você já precisou lidar com batalhas físicas que se tornaram uma pressão psicológica? Já teve de lidar com problemas que eram às vezes práticos, mas fugiu das mãos, e de repente vem uma pressão absurda sobre o que você pensa, como você entende, o que você faz? Você já passou por momentos onde parecia que nada daria certo, e o peso na cabeça começou a ficar mais acentuado do que o normal? Tem uma outra pergunta: você já passou por momentos em que os seus amigos passaram a ficar contra você por uma tomada de decisão? É sobre isso que eu vim conversar hoje. Davi está nesse contexto. Aqui, preste muita atenção. Aqui, ele ainda não é rei. Aqui, ele não está nem no trono em Hebrom, quanto menos em Jerusalém. Aqui, ele ainda é perseguido. Aqui, Saul ainda está atrás dele. A situação não está boa, ok? E fugindo de Saul, ele vai e faz aliança com Aquis. Aquis era o rei dos filisteus. E havia uma cidade, uma vila, uma aldeia, que ficava exatamente na divisa entre Judá, Jerusalém, Israel, e do outro lado a Filistia, terra dos filisteus. Aquis, rei de Gate, não quis colocar Davi aqui pertinho dele. Então ele entrega uma cidade por nome de Ziclag para Davi cuidar. Lá na frente, Ziclag passa a ser território de Israel. Agora não é. E a Bíblia vai dizer que Davi aceita, e ele vira uma espécie de líder comunitário de uma cidade. Cidade pequena, um vilarejo pequeno. Ziclag quer dizer lugar sinuoso, lugar que serpenteia. Serpente faz a gente lembrar de traição. Já já a gente pensa sobre isso. Bom, neste contexto, Davi está vivendo um momento mais difícil da sua trajetória. Ele sai para uma batalha do lado de Aquis, e essa batalha é contra Israel, que é o seu povo. Então pensa, Davi foge do seu povo, faz aliança com o inimigo, e de repente o inimigo diz: vamos lutar contra o seu povo, e Davi vai. Ele está sob ordens agora. Mas no meio do caminho, os príncipes de Gate correm ao rei dos filisteus e diz: não é bom esse cara lutar com a gente. Você já viu o que ele pode fazer? Se lá na frente ele virar a casaca, ele vai arrebentar com a gente aqui. Então Aquis manda Davi voltar para casa. No meio da marcha, perto de se encontrar com o povo de Israel, para batalhar contra os seus irmãos, o rei diz: volta para casa. Ele pega os seus homens, são 600 homens. Ele pega os seus homens e volta para casa. E quando ele chega em Ziclag, a cidade está queimada. Levaram as suas mulheres. Não, agora não, peraí. Depois você faz.
A cidade está queimada. Levaram os filhos de Davi embora. Levaram todas as mulheres embora. Ficaram apenas doentes na cidade. Os filhos, os bens, destruíram tudo. E não só isso, conseguiram com isso atingir emocionalmente a Davi. Seus soldados, bota para nós aí, Sidão, verso 3, deste mesmo texto, versículo 3. Os seus soldados estavam com ele, e o versículo 3 diz que a cidade foi queimada a fogo. Agora tenta imaginar comigo a cena. Você sai para uma missão, e ao voltar você vê fumaça subindo, você vê cheiro de destruição, famílias desaparecidas, pessoas queimadas ao fogo, homens quebrados psicologicamente, emocionalmente destruídos. E o pior, os próprios soldados de Davi agora querem apedrejá-lo. Pastor Reginaldo, estes homens são aqueles, quando Davi estava escondido na caverna de Adulão, homens rejeitados pela sociedade se uniram a Davi. Eles não tinham nada para oferecer, e Davi os aceitou do seu lado. Eram rejeitados pela sociedade, a escória da sociedade passou a andar com Davi. Ao andar com Davi foram treinados, orientados, ensinados, e agora eles são chamados de os valentes de Davi. Lembra deles? Pois é, os valentes de Davi, para quem Davi fez tudo por eles, agora querem apedrejá-lo. Porque quando a situação aperta, escuta bem, alguém tem que ser culpado. Quando o problema chega, alguém tem que ser culpado. A gente precisa eleger um culpado. E eles elegeram Davi. Porque agora a guerra não era simplesmente externa, física, manual. A guerra agora ela é emocional. Ela é interna. Ela é espiritual. Queridos, existem batalhas onde o inimigo não quer simplesmente tirar as suas coisas, tirar os seus bens, tirar a sua casa, tirar a sua família. Existem batalhas que ele quer tirar a sua força, ele quer tirar a sua fé, ele quer tirar a sua esperança, ele quer tirar a sua capacidade de reação. Eu não sei se você já passou por isso, mas existem momentos que a batalha espiritual é tão grande que a gente diz: não sei se eu nem dou conta de levantar. Já viu batalhas onde as pessoas vêm para a igreja, naqueles cultos onde vamos batalhar por nossas casas, por nossas famílias, pelas condições, e aí alguém diz: vamos nos colocar em pés para orar, e tem alguém que não consegue nem levantar, e ele não levanta por fraqueza física, ele não levanta por eu não quero saber dessa coisa, não, ele não levanta porque ele não pode levantar, está abatido emocionalmente, fraco psicologicamente. Queridos, Davi está neste momento, e é exatamente neste momento, parece que tudo acaba. Ele já não tem esposa, os filhos desapareceram, toda a cidade que está ao seu cuidado não existe mais, e os seus amigos, aqueles que ele trouxe para andar perto, estes aí querem apedrejá-lo. Parece o fim da história, mas é exatamente neste momento que Deus revela o seu poder. E se você não sabe, eu vou dar um nome para este poder. Deus revela aqui o seu poder de recuperação. Aleluia. E então eu tenho 3 pontos para nós pensarmos, e depois disso a gente dá muita glória, mas por enquanto vamos pensar. Escuta, existem guerras que buscam a sua paralisia emocional. Você precisa estar pronto para elas.
é forte. Bota para nós aí, Sidão, verso 4. Olha o que diz aquele texto. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que neles não havia mais força para chorar. Você já viu isso? Chorar até que você não aguenta mais chorar. É um negócio doido. Olha o verso 4. Isso, verso 5. Também das duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Ainoã e a Jezelita, e a Abigail, a mulher de Nabal, Carmelita. Agora olha o versículo 6. Bota para nós, Sidão. E Davi muito se angustiou porque o povo falava de apedrejá-lo. Pensa, ele não se angustiou porque as mulheres foram embora. Ele não se angustiou porque os filhos foram levados. Ele crê no Deus que serve. Ele crê que Deus é poderoso para trazer tudo de volta. Aonde que ele se angustia? Quando seus amigos interpretam mal a sua vida e tentam matá-lo de algo que ele não tem culpa. Sua família está assim porque você tem esse comportamento. A tua família está desse jeito porque a culpa é sua. Aliás, existem problemas que poderiam ser diminuídos, mas algumas pessoas tendem a aumentá-lo. Você está sofrendo, passando por uma dificuldade, e você vai pedir um conselho para alguém, e ao invés de receber um conselho, recebe uma acusação. Já aconteceu com você? Não levanta a mão, e alguém vai saber que foi ele. Então, guarda aí. Algumas vezes nós buscamos a solução, e quando vamos pedir solução para alguém, esse alguém diz: mas não era você que dava conselho? Agora você está pedindo conselho? Como assim? Bom, os amigos de Davi estão tentando apedrejá-lo. Eles estão buscando a morte do seu líder. E o texto diz, volta lá. E o texto diz que Davi, buscam apedrejá-lo porque a sua alma e a alma de todo o povo estava amargurada, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Olha o próximo, finalzinho do versículo. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor. Preste atenção, o ambiente da perda produz um desgaste emocional, que nesse texto está chamado de angústia. Davi e o povo choravam até acabar as forças, mas você precisa lembrar que existem dores que drenam a sua alma. E ao drenarem a sua alma, você precisa entender que são perdas, são frustrações, são traições, são crises inesperadas, são perdas financeiras inesperadas, dores que angustiam a cada um de nós, porque o inimigo ama atacar áreas emocionais, porque ele sabe que você perde força física se você não tiver força emocional. O que é isso? A crise vai revelar quem permanece do seu lado. Pode ser impressão minha, mas eu acho que Deus está me usando aqui. A crise revela quem permanece do seu lado. Os mesmos homens que andavam com Davi agora procuram apedrejá-lo, porque tem gente que te acompanha na hora da tua vitória, mas na hora do seu desespero, eles dão linha na pipa, desaparecem. E eu nem quero que você fique com raivinha deles, porque daqui a pouco eles voltam a ficar do lado de Davi. A questão é que algumas pessoas não estão prontas para batalhar todas as batalhas do seu lado. Eles podem batalhar muitas batalhas, mas não podem batalhar todas elas. E é por isso que você precisa estar pronto, para você entender que existem pessoas que irão no meio da sua angústia, mas quando você fizer o churrasco da bênção, eles voltarão.
E você vai receber e vai servir picanha com Coca-Cola. Bom, o inimigo quer transformar essa dor em desistência, porque ele sabe que se você desistir agora, você desiste de tudo que Deus projetou adiante. Eu iniciei dizendo que Davi não era rei ainda, sim ou não? E se ele desiste agora? Quando é que ele chega ao reinado? E se ele abre mão agora? É uma vilazinha, é uma aldeiazinha, é verdade. Mas se ele abre mão agora, ele não estaria pronto para o que viria depois. Escuta o que eu estou dizendo. Manipule bem, organize bem, trate bem, cuide bem das coisas pequenas que Deus pôs na tua mão agora, porque o resultado disso vai te transportar para um ambiente maior. Às vezes, Ziclag não é apenas uma cidade destruída. Às vezes, Ziclag não é apenas um vilarejo que se vai. Ziclag é um teste da sua capacidade de gerir aquilo que Deus pôs na sua mão, porque no futuro o resultado será diferente. Aleluia. Ziclag era uma tentativa de Satanás em destruir o futuro de Davi, mas era uma amostra de Deus para dizer para quem quisesse ouvir: eu estou com ele, e o resultado será o mesmo de agora lá na frente. Aleluia. Deus não permitirá que você enterre o seu propósito. O ataque pode atingir a sua estrutura, pode atingir o seu sistema emocional, mas ele não pode cancelar a promessa de Deus na sua vida. E se ele não pode cancelar a promessa de Deus na sua vida, Davi já sabia: eu vou resolver esse problema. Então vem o segundo ponto, muito importante. Quem se fortalece em Deus, volta a ter direção. Preste atenção, palavra pastoral. Nunca tome nenhuma decisão de cabeça quente. Você vai bater em quem não merece apanhar. Nunca tome nenhuma decisão muito feliz, porque você vai dar presente para quem não merece. Pastor, como é que faz? Vira uma pedra, irmão. Vira uma pedra emocional. Saiba calibrar as tuas ações. Organiza muito bem as tuas tratativas. Davi não esquentou a cabeça. Por onde eles foram? Qual caminho vou seguir? Vou matar quem? Sabe o que Davi foi fazer? Angustiado, cheio de dor. Olha o versículo de número 6. Davi, porém, se fortaleceu no Senhor. Emocionalmente abatido, vou fazer besteira. Emocionalmente arruinado, vou bater em quem não merece. Emocionalmente desestruturado, eu não vou dar conta de chegar onde eu preciso chegar. Então o que eu vou fazer? Tem um hino da harpa muito legal. Eu acho que é o 426, eu acho. O hino da harpa cristã diz assim: vai orando, ao soprar do furacão, o Senhor está velando, dar-te-á consolação. Que isso, pastor? Está doendo, irmão? Dobra o joelhinho, vai orar. Acalma o coraçãozinho primeiro. Toma uma maracujina. Aliás, uma receita boa: pega a casca do maracujá, bota na água, deixa ela escaldando com água fria, não água muito quente. Depois tu bota 2 pedacinhos de gengibre, deixa aquilo ferver. Depois de coar, adoça com adoçante, traz para mim.
É bom demais aquilo. Calma, calma. Teve problema? Teve problema. São situações que exigem a sua tomada de decisão enérgica. Não, então calma. Espera em Deus. A resposta de Deus só tem 3. Outro dia eu volto para falar delas. Só tem 3: sim, não e espera. Deu para entender? Não tem outra coisa. Então se você se fortalecer em Deus, vai chegar um momento de você entender a hora de agir e a hora de não agir. Porque o fortalecimento precisa vir antes da batalha. Não dá para você tomar decisões enquanto está lutando. Não dá para você traçar estratégias enquanto você já está na caminhada. Não dá para você administrar questões que você não entende com um script que chegou agora. Preste atenção. Antes do palco tem um ensaio. Antes da peleja tem uma preparação. Lá na nossa igreja nós temos um campeão de artes marciais. E volta e meia ele fica magrelo. Eu digo: você vai morrer, moço. Ele diz: estou me preparando para a próxima luta, para o próximo campeonato. Eu preciso chegar no peso, tem uma preparação antes. E essa preparação é mais que necessária para que nós não entremos num caminho que a gente vai perder a guerra. Escuta, antes de perseguir, Davi se fortaleceu. Porque quem entra em guerra emocionalmente quebrado, toma decisões erradas. Você já foi para uma reunião nervoso, sem saber do resultado? Você já foi para uma reunião esperando uma resposta prévia, e a resposta não chega, e você entra para a reunião só falta perguntar: o que você está fazendo aqui? E você diz: eu nem sei. Já foi. É disso aqui que nós estamos falando. Nós precisamos entender que buscar força em Deus resolve muita coisa. Mas eu tenho uma ressalva. Se você é assim, aprende a não ser mais. Não busque força em pessoas. As pessoas que estavam do lado de Davi, os grandes valentes soldados, estavam tentando apedrejar Davi. E Davi se fortalece no Senhor e não nos seus soldados. Sabe aquela mensagem de WhatsApp dizendo: ora por mim? Sabe aquela oração em voz alta que você faz e algumas pessoas ouvem? Desculpa. Algumas pessoas ouvem e utilizam a frase da oração, e quando o profeta é meio safado, para profetizar em cima da frase da sua oração: ó Senhor, cuida da minha casa, o Senhor sabe o que está acontecendo, o gás está acabando, manda a Ultragás enviar um botijão lá em casa. E o profeta está aqui: já sei o que eu vou profetizar. Assim te diz o Senhor: não vai faltar o gás, o fogo não vai apagar. Levanta as duas mãos assim pro alto, as duas. Diga: o sangue de Jesus tem poder. Isso. Desculpa, mas tem gente assim. Eu conheço um monte. Paulo disse para Timóteo: destes afasta-te. É forte. Querido, o que está acontecendo é que Davi não se esforçou ou não se fortaleceu nos homens. Ele vai buscar em Deus a resposta da sua alma.
Ele vai buscar em Deus o anseio do seu coração. As dores angustiantes que travavam Davi desapareceram quando ele passou a buscar em Deus a solução do seu problema. Em nome de Jesus Cristo e para a glória dele, eu conclamo você: se fortaleça em Deus esta noite. Pare de dividir as suas angústias com pessoas que vão se aproveitar delas. Pare de buscar aconselhamento com pessoas levianas. Se fortaleça em Deus para a glória do nome do Senhor. Ele vai fortalecer você. O resultado vai chegar. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Todos os homens de Davi também estavam destruídos, porque há momentos em que ninguém consegue te socorrer, a não ser o Senhor. Tem dias, eu tenho um montão de mulheres de oração que oram por mim, senhoras antigas, pessoas que têm idade para ser minha mãe. E não faz muito tempo eu recebi uma mensagem de uma delas dizendo: paz do Senhor, irmãozinho, tá tudo bem por aí? Eu mandei mensagem para ela: tá tudo bem, graças a Deus. Ela mandou de novo: tá tudo bem mesmo? Eu falei: sim, senhora. Daqui a pouco ela liga para mim: tá tudo bem? Sim, senhora. Ela diz assim: e por que Deus está dizendo para mim que não tá? Eu, naquele silêncio de menino maroto, porque tinha acabado de dizer que estava bem, no meio do silêncio ela corta o silêncio e ela diz assim para mim: quem que está mentindo, Deus ou você? Irmão, pensa como é um negócio estranho um pastor assumir uma mentira. Você lembra daquela moça para quem Eliseu profetizou? E quando o filho morreu, alguém perguntou: tá tudo bem? Ela disse: tá tudo bem. Eu fui entrar no barco dela. Mas não dá certo, irmão. Quando você estiver falando com alguém que é de Deus, essa conversa não dá certo. Porque às vezes você quer sofrer só. Às vezes, não que você queira sofrer sozinho, porque isso é muito ruim, mas às vezes você quer segurar a pose que você, sei lá, conquistou. Mas ela disse assim: essa madrugada Deus conversou comigo, e Deus disse para mim que as tuas angústias serão por algum tempo, mas logo tudo vai passar. Amém, irmãozinho? Eu disse amém. Ela diz: agora eu tenho que lavar a louça, Deus te abençoe. Desligou o telefone na minha cara. Queridos, se fortaleça em Deus. Espere a resposta em Deus, porque de Deus a resposta sempre é certa. Aleluia. Porque o fortalecimento em Deus também restaura discernimento. E como falta discernimento nos últimos dias. Já disse, às vezes a gente bate em quem não merece, e abraça e faz carinho em quem não merece. Às vezes você rompe com alguém que era próximo, teu amigo, valente, lutava do teu lado, e coloca no lugar desse tipo de gente, pessoa que você conheceu ontem. Outro conselho pastoral: não troque a amizade antiga por amizade nova. Deu para entender? Amizade não se desfaz a não ser por uma questão muito séria. Então como é que a gente resolve, pastor? Aquele que chegou entra no time, mas não tira ninguém do time. Pastor, meu time tem 600 pessoas, o meu tem quase 2.000. Não tira ninguém. Você precisa entender que algumas questões são resolvidas
com a força dos mais novos, mas a inteligência dos mais velhos. Outro dia eu volto para falar só sobre isso, mas quando Jesus precisou resolver problema de fome no povo, a Bíblia diz que Jesus pergunta aos discípulos: o que tendes vós de comer para dar para essa multidão? E eles disseram: nada. E então alguém diz: espera aí, tem um menino. Que menino? Aquele garoto. O que ele tem? Ele tem um bocadinho de pão lá, tem um pouquinho de peixe. Jesus diz: é o suficiente. Presta atenção, o menino não tira a fome do povo. Deu para entender? Mas os discípulos não têm o pão que o menino tem. O menino não sabe administrar para sentar de grupo, de 50, de 100, organiza. O menino não sabe, os discípulos sabem. Então os discípulos conseguem organizar, mas eles não conseguem saciar. O menino sabe, o menino tem para saciar, mas ele não sabe como. Como é que a gente resolve o problema da fome da igreja? Usa a inteligência dos obreiros antigos com a força dos obreiros mais novos. Como é que a gente resolve o problema lá na empresa? A gente pega a inteligência do funcionário antigo e bota a força do funcionário mais novo. É assim que a gente resolve. O problema é que a gente acredita que as pessoas são descartáveis. Mas Davi se fortaleceu, porque ele restaurou o seu discernimento. Ele não disse: vocês não vão comigo, eu vou arrumar uma nova tropa. Quanto tempo demora para levantar 600 soldados? Quanto tempo demora para fazer com que os 600 obedeçam às suas ordens? Quanto tempo demora para que eles sejam treinados? Não dá. Então Deus restaura o discernimento de Davi, como quem dissesse: Davi, você está errado. Você precisa entender algumas coisas. Você é bom em muita coisa, mas você não é bom em todas as coisas. Bom, depois de se fortalecer, Davi consulta ao Senhor. Volta para nós, Sidão. A consulta é: eu vou perseguir essa tropa? Segunda pergunta: se eu perseguir, eu vou alcançar? Se eu alcançar, vou derrubar todo mundo? Vocês leram no versículo de número 8: vai, porque alcançarás e tudo resgatarás. A emoção grita para você agir. Preste muita atenção. Maridão, preste muita atenção. Você, mulher, preste muita atenção. A emoção grita para você agir, mas sem direção de Deus não haja. Provérbio capítulo 12, capítulo 14, versículo 12. Há caminhos que para o homem parecem bons, parecem direito, mas o final são caminhos de morte. Capítulo 16 do mesmo texto, Salomão escreveu: todos os caminhos para os homens são bons aos seus próprios olhos, mas Deus sonda o espírito. Versículo de número 3 daquele mesmo texto: confia no Senhor as tuas obras, e tudo que você fizer será estabelecido. Confia ao Senhor as tuas obras, e todos os seus projetos serão colocados em pauta. O que Deus está nos dizendo é: se você se fortalece no Senhor e busca em Deus, a solução vem. Você não dorme à noite, mas você levanta pela manhã com um projeto na mesa. E é sobre isso. Por quê, pastor? Porque quem se fortalece na presença de Deus não reage
pela dor, não reage pela afronta, não reage pelo movimento, mas reage pela direção divina. Por que é que tu está fazendo isso? Porque Deus mandou. Por que é que tem que ser por esse caminho? Porque Deus mandou. Por que é que tem que caminhar para lá e não para lá? Todo mundo está descendo, por que é que está subindo? Porque Deus mandou. Em outras palavras, você vai colher onde você não plantou, você vai caminhar por caminhos que ninguém anda, você vai vencer por caminhos onde todo mundo é derrotado. Direção de Deus é tudo. Aleluia. E então chegamos num ponto crucial. O consolo e a restauração do Senhor para quem espera nele. De novo, o consolo e a recuperação, a restituição do Senhor para quem espera nele. Sidão, olha o verso 8 aí para nós. Tudo alcançarás e tudo libertarás. Toda a igreja comigo, 1, 2, 3. Tudo alcançarás e tudo libertarás. Aleluia. Bendito seja Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui. Como é notória a presença de Deus. Eu não sei onde eu estou, que eu não saio correndo por esses corredores. Entenda isso. Deus olha para Davi, ouve a consulta do Davi e diz: pode ir. Você vai alcançar e você vai resgatar. Eu vou dizer de novo, porque isso é profético para a tua vida. Pode ir, porque você vai alcançar e você vai resgatar, em nome do Senhor Jesus. Bendito seja Deus. Aleluia. Vai doer. Onde está o bebedouro? O bebedouro está ali fora. Antes de ir embora, passa para tomar uma água para engolir, porque essa aqui vai doer. Gente madura não corre sem direção. Aliás, anota essa aqui, que essa aqui também é pastoral. Direção é melhor do que velocidade. Gente madura não sai correndo sem direção. Gente madura não corre primeiro, espera em Deus. Gente madura não vai para cima, espera a estratégia. Gente madura não sai, trocando farpas na internet. Gente madura se mantém no seu lugar. Etiqueta que fala? Etiqueta. Fica bonitinho, perninha cruzada. Na hora de tomar o chazinho, põe o dedinho para cima. Não, tá tudo bem com você? Tá tudo bem. Tem certeza? Tá tudo bem. Se cuida, irmão. Se cuida, porque se você não tomar cuidado, preste atenção. O que o inimigo quer? João 10, a proposta lá é que ele vem para roubar, matar e destruir. Tem uma discussão se aquilo é inimigo, se aquilo é um pastor que é de outro rebanho. Roubar, matar e destruir. Ele rouba a sua força, as suas coisas. Ele mata a sua vontade de resgate. E ele destrói a sua consciência do que é certo e errado. E se você não tomar cuidado, você acaba metendo os pés pelas mãos. É exatamente por isso que o mesmo inimigo que tentou, ou que levou as suas coisas, agora tenta levar a sua compreensão do que é certo, do que é errado. Ô maridão, segura aí. Essa aqui é especial para você. O
cara chega em casa, porque tomou uma chamada do chefe na empresa, e bate nos filhos, xinga a esposa, não administra bem o seu emocional, e quando o cara do carro da frente, não intencional, deixa o carro sair um pouco da pista, o maridão xinga o cara do carro. Aí o cara, na hora onde os dois culminam para entrar juntos, o cara acelera um pouco mais e vai embora, e o maridão que arrumou problema na empresa xinga o motorista. Você nem sabe se o motorista está indo buscar a esposa dele no hospital. Você nem sabe se o motorista está com um filho doente no carro, correndo para uma emergência. Mas a gente acha que o nosso problema é sempre maior que o outro. A gente acha que a nossa situação é sempre pior do que a do outro. Mas eu tenho uma palavra para você. O mesmo inimigo que levou tudo de volta, vai devolver para você. Pastor, me ajuda. O mesmo inimigo que levou tudo, vai devolver, e vai devolver com juros. Preste atenção. Deus vai dar direções a Davi. Os amalequitas arruinaram Ziclag, mas Deus transforma a perda num testemunho. O inferno não consegue administrar aquilo que ele roubou de você. Rapaz, isso aqui dá uma pregação boa, hein? Pegaram a arca do concerto, a arca do tesouro, esses mesmos filisteus, anos para frente, pegaram a arca, colocaram no templo de Dagon. Eles não sabiam onde botar. Bota na prateleira, bota, sei lá, bota onde? Bota no pé da estátua. Eles não sabem administrar aquilo que é de Deus. Isso aqui gente, isso aqui é profético. O inimigo não sabe administrar aquilo que é teu. Existem ferramentas que foram feitas do tamanho da sua mão. Que número você calça? 40. Eu também calço 40. O meu sapato serve em mim, mas não serve em você. Já viu isso? É o mesmo número, mas não cabe. É mais ou menos isso. No dia seguinte, a estátua de Dagon estava caída, porque o inimigo não sabe administrar coisas que são de Deus. É por isso que você não serve nem para desviar. É verdade. O camarada desvia, ele faz besteira. Não que beber seja honesto, mas ele bebe além da conta e dá vergonha. E aí alguém vai dizer, mas não era o crente? Então era, é que agora ele está com outro tutor agora. Você não serve nem para desviar, porque o inimigo não sabe organizar, manipular e administrar coisas que são de Deus. Aquilo que Deus disse que é teu, o inimigo não terá condição de organizar. Então, em nome do Senhor, entenda, logo aquilo que se foi, daqui a pouco virá. Tem alguém comigo aqui? Não? Aleluia. Então, você precisa entender que a recuperação, ela é completa. Sidão, bota o verso 18 para nós. 18 e 19. Isso aqui é legal. Assim salvou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Diga, tudo. Também as suas duas mulheres salvou Davi. Verso 9, isso.
e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas. O finalzinho que é o mais interessante. E também desde o despojo até tudo quanto lhes tinham tomado, Davi tornou a trazer. Pastor, o que é isso? O inimigo vai devolver na tua mão aquilo que é teu, com juros e com correção, para a glória do nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Escuta, eu vou dizer o nome, vocês dizem: voltaram. Deu para entender? Igual a gente ensaiou na semana. Vocês faltaram, né? Poxa. Vamos lá. Os filhos, as famílias, os bens, as propriedades, a condição física, a condição emocional, para a glória do nome do Senhor, tudo vai voltar em nome de Jesus. Aleluia. Tem alguém aí do seu lado que não acredita na palavra do pregador, mas acredita na sua palavra. Talvez esteja vendo o pregador hoje pela primeira vez, mas acredita na sua palavra, afinal, sentou do seu lado no culto. Então me ajuda a pregar, pelo amor de Deus. Diga para ele: Deus, diga, o meu Deus não trabalha com restituição parcial. Dá uma sondada, vê se ela entendeu. Escuta, Deus não trabalha com restituição parcial. O que se foi é exatamente o que tornará, em nome de Jesus. Porque quando Deus entra na guerra, a recuperação ultrapassa a perda. Entenda bem, e eu já estou caminhando para o final. O inimigo pensou que Ziclag, a terra sinuosa, lugar que mostra aparência de serpentes, de traição e tudo mais. Bom, o inimigo pensou que Ziclag seria o fim de Davi. Mas na verdade era apenas um cenário para o próximo milagre. Porque algumas situações que ocorrem conosco, elas parecem ser tão sérias, que alguém diz: é o fim do poço, aqui acabou e já era, não tem mais o que fazer. Mas quando você chega no fundo do poço, não tem mais para ir, para onde ir. É daqui para cima. Não dá para cavar para baixo. Você vai cavucar para baixo, a terra vai para onde? Chegou no final, é só até aqui, não dá conta mais. Fica tranquilo, daqui para frente é só subida. Deus vai te dar condição para você subir. Aliás, Deus manda eu te dizer em nome de Jesus: se você é crente, recebe. Se não é crente, recebe do mesmo jeito. Você vai terminar de pé e não no chão. Você não vai perder aquilo que o Deus te deu para você organizar, manipular, cuidar, carregar no colo. Escuta, porque é profético, mulher. Você carregou no colo, deu direção, ensinou, orientou. O inimigo tentou tirar da tua mão. Deus vai trazer de volta e vai te entregar novamente. Aleluia. Porque Deus me mostra aqui, escuta. Pessoas cansadas emocionalmente por problemas familiares, situações que se esvaíram, vazaram no vão dos teus dedos.
E alguém diz: sabia que ia dar nesse fim aí, sabia que ia virar isso aí. Preste muita atenção no que eu vou dizer. Se não lembrar de nada da mensagem, lembra dessa. Não entrega os pontos, irmão. Não entrega os pontos, irmã. Joelho no chão. Aliás, uma palavra antiga: joelho no chão, jejum e oração para vencer toda a tribulação. Fica crente. São teus filhos, é o teu marido, é a tua esposa, é a tua família. Não entrega os pontos. Você precisa entender que tudo aquilo que se foi, Deus tem poder para trazer de volta. Pessoas feridas, pessoas decepcionadas, vivendo das cinzas de Ziclag, que foi queimada por um inimigo que, escuta, com você lá nunca mexeu, você se ausentou, pôs a mão. Sujo. O encardido sempre age pelas costas de quem é o arrimo da família. A mulher está em oração, oração, oração. De repente Deus abriu uma porta: pastor, não consigo mais chegar no culto de oração. E aí aquilo que era oficial, bom, organizado, de repente começa a ruir, por falta de cobertura de oração. O marido sempre colocava a mão sobre as crianças enquanto elas dormiam, mas ele começou a chegar cansado do trabalho. Um banho quente e uma tela do celular na mão fez com que ele esquecesse. E ele, que era o esteio da família, agora deixa de ser. E o inimigo começa com os alfinetes. Em nome de Jesus, não entregue o jogo. Nós estamos na campanha da restauração da família. E hoje Deus me outorga uma palavra: não pare de interceder por sua casa. Não pare de interceder por teus filhos. Não pare de interceder por tua família. Porque tudo que Deus pôs na tua mão, o inimigo não sabe administrar. E quando ele não sabe administrar, já viu criança que não sabe brincar com um brinquedinho novo? Pega. Só isso? É assim ou não? O inimigo tenta administrar, não dá conta porque ele não sabe, não pode. E o que o inimigo faz? Joga, quebra, estraga, deteriora. Pastor, me ajuda. Estou tentando, desde a hora que eu comecei. Escuta bem. Hoje o Espírito Santo está liberando uma força nova para você. Uma força para você levantar, uma força para você reagir, uma força para você guerrear mais uma vez. Porque o diabo queria que Davi chorasse, e o choro de Davi fosse até a desistência. Mas no meio do choro, o texto diz: choramos tanto que acabou a força. E o diabo disse: vai ficar aí no chão, olha lá, não vai levantar mais. E aí o Davi vai, se levanta e diz: Senhor, me dá condição, me dá força, me dá ânimo, me dá caminhos, me dá direções. E a Bíblia diz que Deus foi dando. Davi decidiu enfrentar todas as etapas do seu problema. Essa aqui é outra pastoral, segura, caldo grosso. Não pule etapas. Não pule etapas. Quando tu era pequeno, você jogava videogame? Não pule as fases. Me ajuda, pastor, eu vou ajudar.
É hora de chorar? Chora, mas chora com vontade. É hora de se fortalecer? Se fortaleça, mas fortaleça com vontade. Seja intenso em tudo que você faz. É na hora de lutar, luta pela sua casa com vontade. É na hora de conquistar, conquiste de novo com vontade. Não pule etapas, porque pular etapas pode trazer problemas. Então, em nome do Senhor Jesus, hoje Deus manda profetizar sobre a sua vida. Em nome do Senhor, entenda: persiga, porque certamente alcançarás e tudo recuperarás. Tudo aquilo que foi perdido, Deus vai te dar novamente. Na tua alma, na tua família, no teu ministério, na tua fé, na tua esperança, na tua vida, na tua casa, nos teus bens, nos teus filhos, no teu relacionamento casado, no leito do matrimônio. Deus vai fazer você recuperar em nome do Senhor Jesus. Porque Deus é poderoso para restituir. Eu disse isso ontem, conversando com alguns irmãos sobre essa mesma situação. Eu não sei se existe isso. Se não existir, estou inventando agora. Deus está te dando uma unção de restituição. Nem sei se existe, mas recebe. Deus está te dando unção, um poder para você conseguir restituir as coisas que foram levadas. Então eu declaro sobre a sua vida que aquilo que queimou não será o fim. Aquilo que foi roubado não será o fim da sua história. Aquilo que foi levado não determina o teu final. E em nome de Jesus, a última: o inferno tentou destruir tudo, mas tudo será recuperado pela mão de Deus. Porque existe uma unção de recuperação sobre nós hoje. Eu sinto a presença de Deus impulsionado, impelido pelo Espírito Santo para profetizar sobre a sua vida. Preste muita atenção. Ziclag não é o teu final. Aquele cheiro de fumaça não é o teu final. Aquelas angústias noturnas não foram o teu final e não serão o teu final. Dores, madrugadas a fio, em claro, andando na ponta do pé para que ninguém saiba que você chora escondido. Deus está enxugando as tuas lágrimas esta noite. Haverá livramento, haverá condição, haverá força para a tua casa em nome de Jesus. Se você acredita, fique em pé comigo. E se você pode, levanta as duas mãos para cima e dá um grito de vitória, dizendo: eu vou conquistar. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Você vai conquistar o que perdeu. Você vai ter de volta o que se foi. Aleluia! Você pode dizer comigo, põe assim a mão no coração e diga: eu vou conquistar. Eu vou resgatar. Diga: eu vou ter de volta tudo aquilo que foi perdido na minha casa. Diga: o relacionamento. Diga: a comunhão. Diga: os abraços fraternos. Diga: a mesa do jantar. Diga: a mesa da comunhão. Tudo que foi perdido, Deus me dará de volta, em nome do Senhor Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Eu não sei cantar, mas eu gostaria que alguém cantasse. Tem uma musiquinha que começa assim, ó: os planos que foram embora, o sonho que pediu, cadê? Glória a Deus!
Eu acho que Deus está nesse negócio aqui. Cadê o povo do louvor? Vem para cá, gente. Não me deixa só aqui, não. Nós vamos adorar a Deus. E você vai entender que tudo o que está sendo feito nessa noite é feito por direção de Deus. Que Deus abençoe a igreja. Receba a palavra do Senhor em nome de Jesus. Deus te abençoe, glória a Deus. Deus abençoe muito, pastor. Amém. Você pode aplaudir mais forte, Senhor querido. E enquanto o pastor Paulo ministrava, o Espírito me fez lembrar dessa música. E o Ministério de Louvor, acredito que não saiba tocar essa canção, mas eu pedi lá, é possível aí? E vai ser possível ou não? Tá, vai vendo aí. E eu estive algumas semanas atrás, pastor. Eu encontrei o Davi Sasser, é meu conterrâneo lá de Nova Iguaçu. E aí a gente estava conversando e eu falei para ele, depois de muito tempo, eu falei para ele: Davi, sabe o que eu estou lembrando? De como a canção Restitui abençoou a minha vida quando eu entreguei a minha vida para Jesus. E logo, demorou muito tempo, o Toque no Altar lançou essa canção e eu estava falando para o Davi. E tem coisas que às vezes acontecem na nossa vida, pessoas pelas quais nós passamos na vida delas, e às vezes a gente não tem ideia de como o Senhor nos usa para abençoar aquelas vidas. E como, sabe, pessoas que passam pela sua vida e elas não têm ideia de como elas foram preciosas para você. Eu não sei, Jailson, você consegue tocar essa canção, Jailson? Você consegue? Ah, então pronto. Você lembra dela? Não? Ah, você toca ou canta? Ah, glória a Deus. Muitos séculos depois, o apóstolo Paulo, ele fala à igreja de Éfeso: portanto, amados irmãos, capítulo 6, verso 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu não sei como você chegou hoje aqui, mas hoje é noite de nos fortalecermos no Senhor. Talvez tenha entrado alguém aqui quase sem forças, chegou aqui se arrastando, mas hoje é a noite em que o Senhor coloca a mim e a você de pé para a glória do nome dEle. E nós vamos tentar tocar essa canção aqui. E se o Espírito de Deus ministrou o seu coração, tanto quanto ministrou no meu, se você talvez se encontra como Davi se encontrou naquele momento, às vezes pessoas próximas, de que no momento como esse você esperava todo apoio, abraço, ajuda, socorro, são os mesmos que hoje querem apedrejar você. Hoje é noite de se fortalecer no Senhor. Então nós vamos tentar tocar essa canção, e à medida que essa canção estiver sendo ministrada aqui, eu gostaria que você saísse do seu lugar e nós vamos orar em nome de Jesus. Restitui, Senhor. Em nome de Jesus. Você crê nisso, querido? Aleluia. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar. Sai do teu lugar, querido. Hoje é noite de se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Hoje, se você precisa de renovo, se você tem algo a recuperar, está buscando algo, Senhor, o que eu faço? Para onde eu vou? Em que direção? É hoje, querido. Sai do teu lugar em nome de Jesus. Vem aqui, vamos orar. Aleluia. Oh, Jesus.
Oh, Jesus. Vem, querido, sai do teu lugar. Você que espera por restituição da alegria, da família, dos recursos, da saúde, da comunhão, em nome de Jesus, sai do teu lugar. Aleluia. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão e erga o clamor. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me, Senhor, e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Aleluia. Querido, você que precisa de um milagre de restituição que só o Senhor pode fazer. Tem momento que parece que o Senhor tira tudo e todos da nossa frente, e é algo que somente Deus pode fazer. Eu quero desafiar você a sair do seu lugar numa atitude de fé e vir aqui. Davi consulta ao Senhor, só Deus podia fazer. Os amigos queriam apedrejá-lo, não sabiam em que direção ir, cidade queimada.